E eu te perguntei aquela hora, quando foi que começou a compulsão alimentar? Porque, olha só, isso eu quero que todo mundo até se atenha, porque vai ajudar as pessoas a identificarem a causa delas também, causa raiz da ansiedade. Você, quando a gente começou a nossa conversa, eu perguntei, quando começou a sua ansiedade? Você falou assim, com 14 anos. Aí você descreveu o que você sentia. Aí a gente conversou um monte de coisa, aí você me contou agora da sua compulsão. Eu já imaginei que você ia me dizer que foi com a mesma idade que começou isso. Sabe por quê? Quando a gente vai vendo as coisas mais marcantes, aqueles sintomas mais fortes que a gente tem, se a gente pensa, quando isso começou, você começa a ver que tudo começou numa mesma época. Isso é comum. É comum que tenha começado na mesma época. E aí, ali, a próxima pergunta é o que aconteceu naquela época, que foi o que você já foi me contando. Ah, porque na época eu tive câncer e tudo isso aconteceu. Então, isso faz a gente poder entender da onde começou o trauma que se viveu ali naquela época é a causa raiz. Então, o que acontece? A causa raiz, ela normalmente ela é marcada por várias coisas que vão acontecendo ao longo da vida que você vai dizer, ah, foi dali que começou, foi dali que começou. É um trauma, normalmente tem relação com trauma. O que é um trauma? É algo que marcou a nossa mente, o nosso corpo. Existe também memória celular, o corpo fica marcado. E você viveu de fato uma coisa que não tem nem dúvida, né? Não é nem difícil de imaginar que uma menina de 14 anos, ao ter um câncer, morando numa cidade pequena, que não consegue nem diagnóstico direito, vai ter isso marcado na sua vida, né? Felizmente você conseguiu tratamento, sobreviveu, sua vida seguiu, mas isso ficou marcado para você. E às vezes o que acontece é que aonde a ansiedade começou, não necessariamente houve um trauma tão assim, claro, né, que tive uma doença. Às vezes foram outros fatos, pequenas coisas que aconteceram, mas que marcaram. Porque para o nosso inconsciente não importa o tamanho da experiência. Isso é muito importante entender. Para o nosso inconsciente não importa o tamanho da experiência vivida, mas a intensidade do sentimento vivido. Então, se você viveu uma experiência grande, intensa, de uma doença como um câncer, e isso gerou um sentimento forte, carimbou, marcou o seu inconsciente. Ou não, você simplesmente vivenciou, vamos ver, a separação dos pais, que não é simplesmente para criança, às vezes isso é difícil, mas vamos dizer que na adolescência você até entendia, você conscientemente até sabia que era melhor, a situação que vocês viviam era melhor que os pais se separassem, mas a sua emoção foi forte, para o seu inconsciente aquilo foi marcante, carimbou o seu inconsciente, virou um trauma, e a partir disso você vai viver o resto da vida tentando resolver esse trauma sem saber que está tentando resolver. Então é a ansiedade que vem, alguma coisa te acontece hoje em dia que que dá um estalo e ativa essa memória dos 14 anos de idade. E ao ativar essa memória dos 14 anos de idade, vem de novo toda a emoção que você viveu lá, somada com o que você está vivendo agora. E aí isso se traduz num comportamento que pode ser, entre vários que se pode ter, a compulsão. Eu preciso comer para me proteger. Comer em excesso tem alguns significados. Proteção é um deles. Eu preciso comer para me sentir melhor. Quando a gente come o que gosta, tem uma liberação de hormônios bons no corpo, então traz uma sensação de um pouquinho de alívio, um pouquinho de conforto. E aí, isso vai virando também um hábito. Então, toda a situação de estresse emocional que você vive, que aciona o gatilho do trauma dos 14 anos de idade, faz o seu comportamento ficar sem controle aqui e agora. Entende? Então, é por aí que a gente vai. E aí, eu acredito que conversando isso tudo dá pra ver como a questão é complexa, no sentido assim, nossa, envolve você como um todo, sim, você é um ser completo, mente, corpo e emoções o tempo todo interagindo e nada no corpo fica debaixo do tapete. A gente acha que esqueceu, a gente acha que ficou debaixo do tapete, mas tá tudo lá registrado. E isso vai vir à tona em algum momento, e muitas vezes vem à tona com os nossos comportamentos repetitivos. Então, entender a causa raiz é fundamental para ter um tratamento definitivo. Aí começa a parecer possível que a ansiedade seja tratada definitivamente, não é verdade?